E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje a gente vai resolver a questão 2101, Detonate the Maximum Bombs. Nessa questão, a gente vai receber uma rede de bombas, onde cada bomba vai conter as informações x, y e r. O x e o y são as coordenadas dessa bomba num plano cartesiano. Por exemplo, aqui, ó, esse pontinho verde bem aqui. E o r diz pra gente qual é o raio de alcance dessa bomba, ou seja, até onde que essa bomba explode. Então, para essa primeira bomba aqui, ó, a gente tem um raio aqui, ó, que vai aqui, representa toda essa circunferência verde. Para a segunda bomba, a gente tem o x e o y aqui, onde está o pontinho roxo, e o raio, ó, é o alcance da bomba, é toda essa circunferência roxa. E a questão quer saber o seguinte: se a gente pudesse detonar uma única bomba, qual é o máximo de bombas que a gente detonaria em cadeia? Como é isso? É o seguinte, ó. Nesse primeiro exemplo, essa segunda bomba, ela tem um alcance tão grande que ela chega a detonar a primeira bomba. Então, se a gente detonasse uma única bomba, a gente conseguiria detonar duas bombas de uma única vez. Se a gente detonasse essa segunda bomba bem aqui. Por isso que, para esse caso, a saída é 2, certo? Para esse segundo exemplo, ó, as bombas elas estão separadas, elas não alcançam umas às outras. Então, não importa que qual bomba a gente exploda, a gente vai sempre conseguir, com uma única explosão, detonar no máximo uma única bomba. Esse terceiro exemplo, ele fica mais claro, ele deixa mais claro essa coisa da explosão em cadeia. Ó, aqui estão as configurações das bombas, né, as posições x e y e os raios de alcance delas. E se a gente detonar essa bomba 0, percebam que ela aciona a bomba 1 e ela aciona também a bomba 2. Quando a gente detona a bomba 2, ó, a 2 é essa meio que azul aqui, ó. O raio dela de alcance aciona a bomba 3. E quando a gente explode a bomba 3, ó, a bomba 3 alcança a bomba 4. Então, em cadeia, se a gente der o start ali só na bomba 0, a gente consegue explodir 1, 2, 3, 4, 5 bombas. Por isso que a saída para esse caso é 5. Beleza? Ó, bomba 0 detona 1 e a 2 detona a bomba 3 e a 3 detona a bomba 4, e aí todas as 5 bombas são detonadas. Beleza? Pessoal, isso aqui é uma questão de grafo, tá? A gente pode modelar esse alcance das bombas como uma vizinhança e um grafo. Cada bomba seria um vértice e se ela atinge outra bomba, eu digo que essa outra bomba é vizinha desse vértice. Beleza? E aí, com isso, a gente consegue fazer um BFS, um DFS, e contar a quantidade de nós, né, que são afetados, ou seja, o total que eu consigo visitar a partir de um determinado nó. Beleza? E com isso a gente consegue calcular qual é o máximo de explosões que eu consigo partindo de um único nó. Beleza? Explodindo uma única bomba, né? Então, fiquem espertos aí com essa adaptação. A gente vai usar essa informação do x, o y e o raio para montar o nosso grafo. Como é que a gente vai fazer isso? Ó, a gente vai ter um grafo. Esse grafo ele vai ser uma lista de adjacências, né? Cada nó aqui vai ter os seus vizinhos. E aí eu vou percorrer essas bombas, ó, para cada bomba, nas bombas, eu vou fazer o seguinte, ó, vou declarar uma nova função aqui, chamada detonates. Essa função, ela diz para a gente se a bomba A aciona a bomba B. Ele pega duas informações de bombas aqui, e aí ela retorna para a gente se a bomba A aciona a bomba B. Certo? Beleza. Então, por enquanto eu não vou programar essa função, mas tenham em mente que ela vai fazer isso para a gente. Aí o que eu vou fazer aqui? Ó?
Se self.detonates aqui eu preciso de um for duplo, né? Para a bomba A nas bombas, para a bomba B nas bombas. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Vou percorrer um i aqui no length do tamanho de bombs. Eu vou percorrer um j aqui também. Eu vou partir do i mais 1 até o length de bombs também. E aí eu vou ter minha bomba A vai ser igual bombs na posição i, bombs na posição i, e a bomba B vai ser igual a bombs na posição j. Se a bomba A detona a bomba B, significa o quê? Que eu tenho uma relação de vizinhança, né, entre A e B. Lembrando que a gente está convertendo isso aqui para um grafo. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dizer que o grafo, na posição I, eu preciso adicionar o J como vizinho. Né? Eu estou pegando os índices aqui para representar quem são os vizinhos, né? Quem são cada uma dessas bombas. Isso aqui é como se fosse o ID de cada bomba. Tá. Se eu fizer só isso aqui, vai dar erro, né? Porque o meu graph ele está só uma lista vazia. Então, eu preciso inicializar listas, né, dentro desse meu grafo. Então, eu preciso fazer o seguinte. Ó. Deixa eu pensar. Eu posso fazer uma compreensão de lista aqui. Certo? Só que eu acho que isso daqui criaria uma cópia dessas listas aqui. Então, vamos fazer do jeito mais tranquilo mesmo, que é o seguinte. Para cada elemento no range de bombs, eu vou dar um graph append. Eu vou colocar uma lista vazia. Ou seja, estou criando uma lista vazia para a quantidade de nós que eu vou ter no meu gráfico. E é a mesma quantidade de bombs, beleza? Fiz isso. Fiz o mapeamento aqui, né? Se uma bomba explode a outra. Deixa eu pensar se eu preciso checar logo a volta. Tá, eu vou checar logo a volta, que é o seguinte. Se self.detonates, se a bomba B detona a bomba A, eu também tenho que colocar essa bomba como vizinha. Só que agora eu preciso dizer que o grafo na posição J vai ter o vizinho I. Beleza? Então checo a ida e a volta dessas explosões de bombas. Depois disso, o nosso grafo está montado. E aí eu não vou ter mais as informações de coordenadas, mas eu vou ter o seguinte, ó. A bomba 0 não tem nenhum vizinho para esse primeiro exemplo, ó. Example 1. A bomba 0, aqui é a posição 0, não tem nenhum vizinho. Estou representando nosso grafo aqui, ó. A bomba 1 tem a bomba 0 como vizinho, porque ela explode aqui, ó, a bomba 0. Beleza? Então, o nosso grafo está desse jeito. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um DFS partindo daqui e ver qual é o máximo de bombas que a gente consegue alcançar. Para esse caso aqui, vai ser só uma, né? Que é o próprio nó. Aí depois a gente vai fazer o quê? Vamos fazer um DFS partindo daqui e ver a quantidade de bombas que a gente consegue alcançar. Aí, o que vai acontecer? Uma. Aí a gente vai explodir a 0 também, então 2. E aí, como é um DFS, a gente iria também visitar os vizinhos do 0. Como não tem ninguém, terminou, o máximo de bombas que a gente explode é 2. Beleza?
Então, é assim que a gente transforma essa questão de tipo coordenadas e tudo mais em um grafo. Modelamos como grafo e resolvemos usando algoritmos de grafo tipo DFS, BFS, beleza? Então vamos lá. Agora que a gente tem nosso grafo, vamos fazer o nosso DFS. E aí é para cada nó, né? Então, para cada nó, eu vou usar aqui, eu vou usar já o graph aqui, tá? A gente está percorrendo o graph, não faz sentido mais usar bombs. Então, para cada nó no meu grafo, eu vou fazer um DFS partindo dele. A gente vai ter que ter aqui um conjunto de visitados, um set, certo? E aí a gente vai colocar cada nó desse a gente vai colocar numa fila ou numa pilha, né? Se a gente for fazer o DFS, que eu acho que é melhor porque a gente já percorre em profundidade, a gente coloca esse nó numa pilha e conta a quantidade de vértices que a gente consegue visitar a partir dele. Vamos fazer diferente? Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou criar uma outra função. Eu vou chamar de DFS. Eu vou passar quem é o meu nó de início e qual é o meu grafo. E esse DFS ele vai retornar para a gente qual é o máximo de bombas ou o máximo de vizinhos que eu consigo visitar a partir desse nó de início. Beleza? Então ele vai retornar um inteiro aqui para a gente. Aí o que a gente vai fazer? Para cada nó, eu vou fazer self.dfs partindo do nó de início, que é o i, e passando o grafo. E eu vou ter uma variável aqui que é o seguinte, max explosions. Começa com 0 e vai ser atualizado, ó, max explosions. Vai ser atualizado toda vez com o máximo entre explosions. Está errado ali em cima, né? Max explosions. Explosions que eu coloquei. Max explosions. Então vai ser o máximo entre o max explosions e a quantidade de bombas que eu consigo detonar partindo do nó i. E aí no final a gente retorna max explosions. Beleza? Então tá aqui nosso algoritmo inicial, né, para resolver essa questão. A gente constrói o grafo e a gente checa qual é o máximo, né, que eu consigo a partir de cada nó, o máximo de nós que eu consigo alcançar a partir deles. Aí tá faltando agora a gente implementar nossas funções bonitinhas aqui, né? Detonates e DFS. A função de detonates, ela é o seguinte, pessoal, é uma distância entre pontos, ó. Se a distância entre esse ponto e esse outro ponto, ó, bomba A, bomba B, se a distância entre esses dois for menor do que o raio, significa que uma bomba detona a outra. Então essa é a matemática aqui que a gente precisa saber para resolver essa questão. Numa entrevista, eu acho que a gente poderia perguntar isso para o entrevistador, porque ninguém é obrigado a saber de fórmula matemática, né? Mas eu sei disso porque, enfim, trabalho com jogo também. Jogo a gente usa isso aqui direto, distância, menor do que o raio e tal. Então, o que a gente tem aqui, ó? X, Y e o raio, XA, né? XA, YA e o raio da bomba A, XB, YB, o raio de B da bomba B, que é bomba A e bomba B. Aí eu preciso fazer a distância entre esses dois pontos tem que ser menor do que o raio. A distância é a raiz quadrada, né? Se a gente fizer um Pitágoras ali, né? E, enfim,
O quadrado da hipotenusa é igual a soma dos quadrados dos catetos, essa fórmula aí. A gente sabe que é o delta, né, do x, então xa menos xb ao quadrado. Então isso aqui precisa ir para uma potência ao quadrado. Então a distância de xa menos xb mais a distância de ya menos yb ao quadrado tem que ser menor ou igual ao raio de A também ao quadrado. Então, se eu retornar esse negócio todinho aqui, significa que uma bomba detona a outra. Ó, o delta do x mais o delta do y tem que ser menor ou igual ao raio ao quadrado. Certo? Pessoal, vamos ver como é que vai ficar a nossa função de DFS. A gente vai receber aqui um nó de início, o grafo, e a gente tem que retornar, né, qual é a quantidade máxima de nós que eu consigo atingir a partir desse nó de início. A gente também vai precisar de um nó, né, de um conjunto aqui de nós visitados, certo? E aí o que a gente faz? Vou fazer o seguinte, ó, para cada vizinho, no meu grafo, na posição start, se esse vizinho não tiver nos visitados, eu adiciono o vizinho aos visitados e eu faço o DFS, começando agora desse vizinho, passando meu graph e passando o vetor de visitados. Beleza? No final, a quantidade de nós que eu conseguir explodir vai ser o tanto de nós, né, a quantidade de bombas que eu conseguir explodir. Eu estou misturando as duas coisas aí, mas é porque, enfim, é representação de grafo. Mas no final, a quantidade de nós vai ser a quantidade de... Desculpa, a quantidade de bombas explodidas vai ser a quantidade de nós que eu visitei. E essa informação vai estar aqui no nosso visited. Beleza? Então, eu posso retornar ao final, return o length do visited. Então, isso daqui vai me dar a quantidade de nós que eu visitei a partir do nó de início. E o que acontece? Aqui, antes da gente entrar, a gente precisa declarar, né, passar um visited vazio, um conjunto de visited, na verdade, que inclui o primeiro nó. Então, eu vou colocar aqui o nosso nó de início nesse visited. Então, já vou marcar ele como visitado. Aí eu vou visitar para todos os vizinhos que não forem visitados, eu vou visitando e vou fazendo DFS. Vou visitando, vou fazendo DFS e ao final retorno a quantidade de visitados, né? A quantidade de bombas que eu explodi a partir de uma única detonação. Vamos rodar aqui. E tá aí, ó. Passou para todos os casos. Beleza? Ó. Vamos dar uma olhadinha aqui na complexidade dessa questão antes da gente submeter. Essa função detonates, ela só faz comparação aqui, tipo, é O de 1. Certo? Ela não varia de acordo com o tamanho da entrada. Ela custa O de 1 para a gente. E O de 1 de espaço também. A função do DFS ela é o seguinte. A gente visita todos os nós uma única vez. Não é isso? Então, se a gente tem N nós nesse grafo, vamos pensar um pouco aqui. Se eu tenho N nós, eu só vou processar
n vezes, certo? Então, eu só vou fazer esse DFS aqui n vezes. E aí, para cada DFS desse, eu percorro a quantidade de vizinhos aqui. Então, no pior caso, a gente tem um odd, se a gente tiver n a quantidade de nós, odd n ao quadrado aqui, tá? Não é bem isso, porque a gente vai estar amortizando aqui, mas vamos colocar aqui no pior caso, a gente tem odd n ao quadrado de tempo e de espaço, porque a gente está usando a pilha de recursão aqui, tá? Na verdade, de espaço é só odd n. É a quantidade de vértices que eu vou ter no grafo. Então, o máximo que eu vou crescer a minha pilha de recursão é essa. Por quê? Porque cada vizinho ele só entra uma vez, né, na chamada recursiva, por conta do nosso visited. Então, é odd n de espaço. Aqui, para montar nosso grafo, isso aqui é odd n, a quantidade de bombas, né? Odd n. Aqui a gente faz um odd n ao quadrado, sendo n a quantidade de vértices, tá? Então, odd n ao quadrado, no pior caso, odd 1, montamos o nosso grafo tem odd n ao quadrado também de espaço, né? A gente pode ter n vértices com n vizinhos até no máximo. Então, odd n ao quadrado de espaço também. E aí aqui a gente faz n vezes odd n, a gente faz um DFS. Então, esse algoritmo, ele é odd n a terceira. Por quê? Porque aqui a gente tem um odd n ao quadrado, né? Esse nosso DFS. No pior caso, ele é odd n ao quadrado. Vamos ver a entrada. Ó, o bombs length é bem pequenininho. Então, esse algoritmo ele passa, né, um odd n a terceira, ele passa para n igual a 100 aqui. Beleza? Então, vamos submeter. E tá aí, questão aceita. Vamos clicar aqui no Analyze Complexity só para ver se a gente está fazendo direito. Ó, é isso mesmo. Então, esse nosso algoritmo, né, ao todo, ele está sendo um odd n ao cubo de execução e de espaço. A gente está, eu acho que odd n, né? Isso é odd n, que é só o espaço aqui do próprio DFS. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um feliz 2025 para todo mundo. É o primeiro vídeo de 2025. A gente vai continuar gravando vídeos aqui no canal. Por hoje é isso e que o código esteja com vocês. Um abraço.